reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stojkovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stojkovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stojkovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou. Porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou. Porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, que é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar um nome pra ver se ajuda. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que
significa vitória e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome para ver se ajuda. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais para ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais para ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. Pessoas com genéticas muito raras. Hailey Bay, que ficou conhecido como garoto bolha, nasceu sem um sistema imunológico, ficando praticamente indefeso contra qualquer doença. Mas felizmente ele passou por uma terapia genética e conseguiu curar sua condição. Lizzie Velasquez é uma das 3 pessoas no mundo diagnosticadas com progeria neonatal, que impede que ela ganhe peso e causou cegueira em um dos seus olhos. Hoje ela é palestrante motivacional contando sua história. Paul Carson, que ficou conhecido como Papai Smurf da vida real, tinha argiria, uma condição que deixava sua pele completamente azul porque ele comeu muita prata. Dedê Cosvara, que foi apelidado de Garoto Árvore, tinha uma condição rara de pele chamada epidermodisplasia verruciforme, que fazia sua pele ter uma estrutura parecida com casca de árvore. Ashley Morris tem alergia à água, por isso ela não pode tomar banho, beber água e nem transpirar sem sofrer. A ectrodactilia, conhecida como mãos de lagosta, afetou toda a família Styles. E o filho Grady, inclusive, se tornou um artista de circo de muito sucesso. Qian Hongyan, da China, começou a usar uma bola de basquete como prótese depois de perder suas pernas num acidente. Por isso, ela viralizou no mundo inteiro e acabou ganhando próteses médicas. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português, porque em 1980 uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português, porque em 1980 uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português, porque em 1980 uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Essa é a história mais bizarra que você vai ouvir o ano todo. Imagina que você vai no médico pra falar sobre uma cirurgia que você tem que fazer. É a sua primeira vez no consultório e você nunca foi lá. Mas quando você chega, todo mundo te trata como se você tivesse acabado de sair de lá, perguntando se você precisa de alguma coisa ou se esqueceu algo. E aí você responde que nunca esteve lá. Eles perguntam se o seu nome é o seu nome, você diz que sim, e eles insistem que acabaram de falar com você. E que se não era você, era uma pessoa com o mesmo nome, rosto, altura, trabalho e que tava indo marcar a mesma cirurgia. Foi o que aconteceu com Brad Fiedel em 2015. Ele tinha 2 metros de altura, uma barba ruiva, um óculos diferente, tinha um trabalho em comum e ia fazer uma cirurgia bem rara. E esse aqui é outro Brad Fiedel que tinha as mesmas características. E ele tinha entrado no mesmo consultório algumas horas antes pra marcar a mesma cirurgia do outro Brad. E você deve imaginar onde a história tá indo. Eles fizeram um teste de DNA, descobriram que eram irmãos. Eles fizeram esse teste em 2019 e descobriram que não tem nenhum tipo de parentesco. Eles eram iguais, viviam a mesma vida, tinham o mesmo problema de saúde e não tem explicação nenhuma pra isso. Piadas adultas em desenhos infantis que você nunca notou. Jimmy Neutron tinha piadas adultas demais pra um desenho infantil. Mas a melhor delas é quando o pai do Jimmy fala que quando ele era mais novo, ele sentou numa banana e isso mudou a vida dele. Uma vez, quando eu tinha 7 anos, eu me sentei numa banana. É claro que isso mudou a minha vida. E os desenhos da Nick aparentemente eram cheios de piadas adultas, porque Bob Esponja também tinha. Em uma cena, Bob Esponja pega 2 sabonetes e fala pro Gary não derrubar eles. Doubloons!
Don't drop 'em. Quando Shrek chega no castelo do Lord Farquaad no primeiro filme, ele fica impressionado com o tamanho. E aí, vendo o castelo grande, ele fala, acho que ele tá compensando por alguma coisa. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Quando eu era criança, eu achava que era uma piada por ele ser baixinho, mas não é. Em Shrek também tem outra piada que eu acho que foi longe demais. Na cena em que o Lord Farquaad tá na cama e pede pro espelho mostrar uma foto da Fiona, tem uma movimentação debaixo do cobertor dele. No final de Toy Story 2, a Jessie faz uma manobra super radical e impressiona o Buzz. Quando ele abre a porta e vê ela, as asas dele abrem porque ele tá animado. Esse homem foi chamado para uma entrevista de emprego, mas as coisas deram tão errado que ele foi parar na TV. Em 2006, Guy Goma se inscreveu para um trabalho no setor de tecnologia da emissora BBC. E em maio do mesmo ano, ele foi chamado para fazer uma entrevista presencial na sede da empresa. Ele chegou na hora combinada e ficou esperando na sala de espera, até que alguém finalmente chamou o nome dele. Só que o que ele não esperava é que ao invés de ir para uma sala e ser entrevistado por um superior, ele foi levado para um estúdio de um jornal ser entrevistado por um repórter. O que aconteceu foi que a emissora confundiu ele com um outro cara que também chamava Guy, que era especialista em uma outra coisa e ia ser entrevistado no jornal. O repórter começou a fazer um monte de perguntas pra ele que ele não sabia responder. E o mais impressionante foi que ele respondeu tudo quase que perfeitamente. Quem viu o programa de casa provavelmente nem percebeu que ele não era a pessoa certa pra entrevista. Now more people will be downloading online. Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website everything they want. Depois de entender o que aconteceu, eles finalmente chamaram ele pra entrevista de emprego e ele não conseguiu o trabalho. Como os homens eram no passado? Em 1910 era comum ter o bigode enrolado nas pontas e quase nenhuma barba. Já nos anos 20, o padrão era ter um rosto liso, com um cabelo penteado com brilhantina ou óleo. Na década de 30, o bigode voltou a aparecer só que mais fino, pra passar a sensação de limpeza, enquanto o cabelo era curto do lado e volumoso em cima. Em 1940, o corte militar ficou mais popular por causa da guerra, o que também fez pelos faciais irem embora. Nos anos 50, o estilo mudou e deu lugar pra um cabelo mais volumoso, parecido com o do Elvis. Em 1960, os hippies surgiram. Com isso, cabelos e bigodes cresceram, dando espaço pra mais liberdade. Nos anos 70, a contracultura estava muito forte e deu lugar pra vários estilos, incluindo cabelos longo, afro, mullet e barbas naturais. Em 1980, cabelos volumosos ou penteados pra trás com gel ficaram bem populares, e os bigodes continuaram em alta, enquanto as barbas perderam a força. Nos anos 90, o rock and roll ficou mais popular, dando espaço pra barbas e cabelos mais longos, enquanto algumas pessoas adotaram um estilo mais natural. Em 2000, o topete com lados mais curtos ficou popular, enquanto a barba ficou mais aparada. Por fim, em 2010, a moda era parecer Jesus, ou um viking, ou os dois, hipster.